essa vazão desse gás, né? Aí ele mantém alguns parâmetros aqui constantes e vai trabalhar sempre com essa relação de corrente e variação dessa vazão. E vai observar isso, repetindo aqui, nas imagens e fazer considerações a partir delas. Alguns parâmetros aqui são colocados aqui, mas são todos constantes e fixos, né? O diâmetro e tipo do consumível, o diâmetro do bocal, de vazão de gás, o tipo a vazão, o gás de proteção, o tipo do gás, ele usa aqui argônio, né? O tipo de gás de proteção mesmo, o tipo de gás de plasma, ele mantém esses parâmetros constantes. A ideia é variar a corrente nessa primeira etapa do espremento e manter fixo o plasma e avaliar a força. Na segunda etapa, ele vai manter fixa essa relação entre correntes aqui e variar essa vazão de plasma. E vai observar. A corrente total, é interessante falar, ela é constante. Então, o que vai variar é essa relação entre a corrente que passa no arame e a corrente que passa no sistema de plasma. Correlacionado a isso, a velocidade do arame tem uma certa correspondência aqui. Ele não especificou como é que ele chegou nessa correspondência. Chegou nessa correspondência da velocidade de entrada do arame, né? Aí foi feito os experimentos nessas 5 modalidades de etapas aqui e ele só demonstrou no artigo resultados de imagens para essa relação de 0 de corrente no arame, 30, 70, 70, 30. O que isso significa? Nessa primeira aqui de 0 quer dizer que é um sistema a plasma alimentado com metal de adição, como se fosse um metal de adição comum que a gente adiciona, que ele não tem corrente proveniente do sistema Big Mind. A corrente vem toda do sistema plasma. Aqui você faz a relação que 30, 70 para dar o 100 corrente e aqui 70, 30. Quando observa que nessa primeira relação, onde você não tem corrente, você não tem absolutamente nenhuma corrente no seu metal arame de adição. Aqui essa gota vai, não sei se dá para ver, essa gota vai apresentar deixa eu pegar aqui a imagem original. Essa gota vai apresentar um comportamento de gotícula. A partir do momento que ele aumenta essa corrente, ele aumenta essa relação de corrente no arame, e ele vai se tornando um spray, uma taxa de transferência de spray estável, né? Ele passa de gotícula para spray. E detalhe que há de se observar é que a corrente total, que é a composição das duas, não muda, né? Então ele conseguiu um sistema de spray sem aumentar demais a corrente, que é bem diferente do convencional, né? Outra coisa que dá de se observar também é que a frequência de deposição, frequência de taxa de saída dessa gota, contato nos segundos aqui, também ela aumenta, né? Ela vai aumentar significativamente. Aqui você demora 3 segundos para você ter uma obtenção de gota, 3,4 milissegundos, né? E aqui você tem quase 15% desse valor, desse tempo para o mesmo desprendimento. Voltando aqui no slide, aí ele faz a partir disso ele desenvolve essa curva aqui. À medida que ele tem um sistema goticular, né, onde a gotícula geralmente é quase do tamanho ou aproximadamente do tamanho do arame, à medida que ele vai aumentando essa relação ele chama de relação de corrente de separação, ou seja, ele deixa de deixar a corrente só no sistema plasma e passa um pouco dessa corrente para o sistema MIG-MAG de alimentação do arame, ele vai diminuindo esse diâmetro do médio da gota e vai tornando o sistema como um todo um sistema spray estável, né?
à medida que ele vai aumentando essa relação até 70%. Na segunda fase do espremento, ele fixa essa relação de corrente 50-50 e vai variando a vazão do gás. Na primeira ele vai trabalhar com 1 litro por minuto, 2, 3 e 5 litros por minuto. Ele não divulga os outros resultados de 4, 4.5, acredito que não seja considerável no ponto de vista do planejamento experimental. Quando ele usa uma vazão muito baixa, dá para notar que a força da gravidade ela se sobressaiu à vazão do plasma. Então, ela se sobressaiu à vazão do plasma. O que se faz lá é aquele equilíbrio de força. Então, é impraticável a partir de 1 litro por hora. A mesma concepção, a partir disso, a hora que você aumenta a vazão do gás, você vai tornando que ele também vai se tornando um spray mais estável a partir de vazões maiores, né? Aqui a gente tem essa conclusão. A partir do aumento da vazão do plasma, o diâmetro médio da gota ele reduz consideravelmente. A conclusão que você pode tirar